A Bíblia, então, na segunda carta de Timóteo, quer dizer, para Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo para Timóteo. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto. E o encorajamento de Paulo a Timóteo, meus irmãos, ele agora vai ganhar a cereja do bolo. Ele tem feito uma construção de encorajamento, desde o primeiro versículo do capítulo 1, e agora é como se ele colocasse a cereja do bolo aqui, com o programa que Timóteo ele deveria seguir a fim de guardar o bom propósito. Então, o que Timóteo deveria fazer com base até na pregação da semana passada? Ele deveria ter uma postura de cuidado pessoal, de dependência total da graça, fortificado na graça que há em Cristo Jesus, e assim estar engajado em uma dinâmica de discipulado intencional, transmitindo o que ele havia aprendido a homens fiéis, a homens qualificados, para que estes homens fiéis e qualificados, por sua vez, ensinassem a outros, em uma espécie, então, de corrida de revezamento. Lembram, crianças, da corrida de revezamento? Pois era isso, cada um passando o bastão da verdade, ensinando outros, e isso de fato ocorreu ao longo da história, a ponto de chegar até nós. E agora eu e você estamos aqui, com esse bastão nas mãos, com essa responsabilidade de proclamar o Evangelho ao nosso vizinho, aos nossos parentes e a todas as nações. Agora, você deve conseguir imaginar que, em um contexto de perseguição, que Paulo e Timóteo se encontravam aqui, com os seus líderes presos, que era o caso de Paulo, mortos, com outros ali abandonando o barco por medo, a tarefa de Timóteo envolvia riscos e dificuldades reais. Por isso, Paulo sabia que, para esse jovem cooperador ser bem-sucedido, ele precisaria assumir uma postura de resistência, disciplina e perseverança. Então, com os olhos na missão, com os olhos nas necessidades dos que ainda precisam ou precisavam ouvir o Evangelho, Timóteo ele não poderia se dar ao luxo de concentrar-se em si mesmo. Ele precisava assumir as responsabilidades de um obreiro aprovado. Então, disposto a perseverar, mesmo quando isso significasse sofrer. Então, até aqui nós temos visto esse desenrolar nesta carta, com estas ideias aqui. E no texto de hoje, é nesse ponto que Paulo ele passa a usar 3 ilustrações: o soldado, o atleta e o lavrador, com o objetivo de fortalecer Timóteo quanto à necessidade de perseverar em uma obra que exigiria tanto vigor quanto sofrimento. A fidelidade no discipulado cristão, ela envolve suportar as dores da missão com os olhos voltados para as alegrias da colheita em Cristo. Então hoje nós vamos aprender que o discipulado cristão autêntico, ele exige perseverança fiel no sofrimento, com os olhos voltados para a recompensa prometida por Cristo. Essa é a ideia central da nossa mensagem. O discipulado cristão autêntico, a vida cristã, ela exige perseverança fiel no sofrimento, especialmente se esse sofrimento for fruto da perseguição, e ao mesmo tempo essa perseverança se dá à medida em que colocamos os nossos olhos na recompensa prometida por Cristo. E o texto de hoje vai nos ajudar então a compreender esta verdade aqui, para tocarmos nessa verdade e vivenciarmos esta verdade. Então acompanhe a leitura, nós já estamos no 2º capítulo da segunda carta a Timóteo, e nós vamos ler do verso 3 até o 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida,
porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Até aqui, esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Mantenha os teus olhos aí, a sua Bíblia aberta. Paulo ele escolhe aqui 3 imagens muito familiares: o soldado, o atleta e o lavrador, para descrever o quê? O tipo de discípulo que Timóteo deveria ser. E por tabela, o tipo de discípulo que eu e você devemos ser. Cada uma dessas ilustrações aqui, então, traz uma lição preciosa sobre perseverança, disciplina e esperança na carreira que nos está proposta, com os olhos na missão. E curiosamente, né, quando eu estava estudando, assim, claro que é no português, quando colocamos essas 3 figuras lado a lado aqui, elas formam um acróstico. SAL, soldado, atleta, lavrador. SAL, vai nos ajudar a memorizar aqui o tipo de características que Deus pede de nós que somos os seus filhos. Então, e não deixa de ser então providencial por causa disso, porque o verdadeiro discípulo, ele é chamado a ser sal da terra. Então, assim como o sal conserva e dá sabor, o discípulo de Cristo, ele mantém o sabor do evangelho em meio à dor. Ele vive com disciplina em meio às tentações, e ele trabalha com esperança, mesmo quando o terreno parece árido. Então essas 3 figuras, o soldado, o atleta e o lavrador, nos mostram o tempero do discipulado cristão. Nos mostram as características da caminhada cristã, nesta guerra espiritual que você, querendo ou não, passou a fazer parte no dia em que você se converteu e aceitou a Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Então o primeiro ponto da nossa mensagem é o S, o soldado leal, a perseverança na dor, versos 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, mais uma vez, Paulo convoca Timóteo aqui a tomar a parte que lhe cabe no sofrimento. Ele já tinha convidado Timóteo: participa dos meus sofrimentos. Toma a tua parte, Timóteo. Há uma missão a ser feita. Não te encolhe, como fala lá na minha terra. Não te encolhe no momento desse. Se posicione, assim como eu, que sou um modelo para você. Então, ele deveria estar disposto a suportar esta realidade, colocando em prática o ministério que lhe foi confiado. O discipulado, irmãos, em um contexto assim, começa com um chamado para sofrer com Cristo. Mais uma vez, vocês estão vendo o que está acontecendo na Nigéria. Famílias inteiras sendo dizimadas ali, fiéis até o fim. Entenderam, né, o que significa, quer dizer, talvez compreenderam, os parentes deles neste momento, eles estão compreendendo com toda a força do mundo, estamos numa guerra. Mas antes de ser uma guerra física, é uma guerra espiritual. E aí nessa guerra todos nós estamos envolvidos. Graças a Deus, essa não é a nossa realidade aberta, escancarada, como está acontecendo nesses e em tantos outros. Lá, ó, você pode tirar uma foto do nosso mural da lista de perseguição mundial aqui. Sexta-feira, na vigília, nós estávamos aqui, clamando pelos povos perseguidos, irmãos nossos perseguidos. Deus nos chamou para uma guerra. Não dá para ficar paisana, fingindo que não é com você. Se você é alguém que está em Cristo, você é um chamado de soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Então, o discipulado, ele começa com isso. Há um preço a ser pago. Ser cristão envolve pagar um preço. Mas, na verdade, o fazer discípulo sempre implica, então, em um preço a ser pago, independente do contexto. Pode ser os irmãos lá na Nigéria, mas pode ser no nosso contexto de paz. Temos que orar, nós estamos numa guerra mesmo espiritual. Né? Não é? Esse é só um pequeno exemplo. Né? Então, que Deus nos fortaleça a entender que estamos nesse combate.
e que nós não podemos nos calar, mesmo sofrendo todos os riscos que nós sofremos, né? Mesmo recebendo a vaia, né? Porque foi inversamente proporcional. Cada aplauso, na verdade, era uma vaia para mim, né? Mas depois aquela política, né? Que bom que você falou, é muito importante que você fale, né? E eu, que bom então. Mas, enfim, nós estamos numa guerra. Um soldado sabe que a guerra não é confortável. Um bom soldado, ele não busca conveniência. E quando ele se vê em estado de guerra, ele sabe que ele não poderá então se envolver com os negócios desta vida. Então Paulo está usando essa ilustração. Um soldado precisa estar vigilante, ele precisa estar totalmente voltado para a defesa dos interesses da coletividade. Ele não pode se perder com as trivialidades do cotidiano. Aqui estou falando do pessoal que é do combate aqui com a igreja, né? Se você está ali em combate, você precisa estar totalmente focado ali. Não dá para estar preocupado, será que o João, né, por exemplo, será que a Rafaela fez as compras? Enquanto ele está lá na linha de frente, ele não tem que ter essa preocupação, né? Então Paulo diz aqui, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Paulo está dizendo então para Timóteo que ele não pode ter um coração dividido, é isso que ele está dizendo aqui. Não dá para ter um coração dividido. Ele deveria servir ao Senhor Jesus de todo o coração. Ter foco na missão é indispensável para nós. Então, um cristão, ele caminha com propósito. E Paulo, ele não está dizendo que nós devemos sair do mundo. Ele não está dizendo que a gente não tem mais que se preocupar com as compras do mês. Mas ele está dizendo que, mesmo fazendo tudo isso, o nosso coração, ele deve revelar a quem servimos. Porque não tem como sair desse mundo. Não é verdade? É possível, então, viver no mundo sem perder o foco na missão. E para isso se faz necessário a determinação de um soldado. Foco, determinação. Saber quem é, qual é a missão, qual que é o alvo, qual que é o objetivo. Um soldado, então, que age olhando para o propósito que ele deseja atingir. Então, é evidente, não há como nós nos separarmos deste mundo. Mas tudo que nós fizermos neste mundo tem que ser com esta perspectiva. Estamos numa guerra espiritual. E talvez você esteja ainda, sabe, apesar de ter sido alistado, ainda andando de uma forma muito, como se não tivesse nada a ver com você. Pois saiba que cada decisão e que cada omissão nossa, nós deixamos de glorificar o nome de Cristo. Nós não temos essa opção, custe o que custar. Claro, sagacidade, inteligência, sabedoria se fazem necessárias nesse trato com os ímpios, nesse trato com essa dinâmica doente e repugnante das trevas que quer alcançar as nossas crianças e nossos adolescentes. E muitos pais embarcaram nesta. Gente, vocês já viram notícias de pais que trabalham em transição de gênero com crianças pequenas, 3 aninhos, compraram um pacote de ideias das trevas, porque são trevas, mas nós somos luz, sal, e aí então devemos sim nos posicionarmos, doa quem doer, sofrendo a consequência que tiver que sofrer, porque existem irmãos nossos que nesse exato momento estão chorando porque mataram toda a família dele. E aí nós estamos com medo da nossa reputação, da nossa honra. Misericórdia, porque quando contrastamos, nós deveríamos realmente pedir perdão ao nosso Deus. Nós deveríamos. Nós não podemos servir a 2 senhores. O objetivo de um soldado, então, e o texto vai dizer o quê? Satisfazer aquele que o arregimentou, agradar o comandante. Ou seja, um soldado, ele está condicionado pela obediência. Ele deve obedecer às ordens de seus superiores, sem questionamentos. Quando o comandante manda, sai correndo daqui e vai para aquele alvo e de lá você já atira, ele não pode ter dúvidas. Ele não pode ter dúvidas. Ele não pode, mas por quê? Não estou entendendo. Não, ele tem que obedecer.
ainda que venha pagar com a própria vida, mas ele tem que obedecer, para as coisas funcionarem, para as coisas darem certos. E um cristão, da mesma forma, ele deve obedecer à voz de Deus e aceitá-la, ainda que muitas vezes não compreenda todos os motivos, ainda que muitas vezes ele não vai receber o aplauso desse mundo, pelo contrário. Então um soldado, ele cumpre a missão com foco, ele obedece com fidelidade, ele sofre com propósito, ele sabe que as dores da batalha, elas são temporárias, vai passar, irmãos. Toda afronta, toda humilhação que a gente possa vir a sofrer por nos posicionarmos como filhos de Deus, vai passar. O nosso Senhor voltará como o grande comandante que Ele é. Vivemos esse tempo da graça, mas quando Ele voltar, Ele volta com espada. E aqueles que não se dobraram diante dEle hão de se curvar, por bem ou por mal. Mas Ele bota todos no seu devido lugar. Nós fomos comprados por um alto preço, não dá para continuar brincando de ser cristão. Não dá. Porque o nosso inimigo é como um leão mesmo, e ele está ali, prestes a devorar as nossas crianças, se possível for, os nossos jovens, e a nós mesmos, se fosse possível, mas não é, porque o Senhor já nos comprou, já nos garantiu. Agora, continue brincando com a cosmovisão cristã, com o que Deus te pede. Continue não estando bem posicionado na trincheira para ver se você não vai ser abatido. Né? No mínimo, viver uma vida miserável. Salvação não se perde, mas um cristão pode viver uma vida miserável? Pode, ao negligenciar o seu chamado, ao viver para si mesmo. O Senhor não nos comprou para essa vida acomodada, de confortos, quando tantos perecem ao nosso derredor. Temos que investir em missões, temos que enviar missionários, mas só faz isso quem teve um encontro real com Cristo e que entendeu que está nessa guerra, nessa missão. E muitas vezes cá estamos nós, lambendo as nossas feridas, né? Magoadinhos uns com os outros, ao invés de, vem cá meu irmão, vamos tratar, e me perdoa, eu te perdoo, agora vamos botar os nossos olhos no que importa. Essas coisinhas, elas vão nos imobilizando, nos neutralizando. Caminhada cristã é um campo de batalha. E o discipulado, né? Porque eu tô quase colocando como sinônimo, né? Caminhada cristã e discipulado. Porque a caminhada cristã pressupõe discipulado, pressupõe envolvimento com o outro, interação, investimento, apontando para Cristo. O discipulado é esse campo de batalha da fé. E Cristo, nosso comandante, então ele não nos chama para conforto, mas ele nos chama para fidelidade. Então, irmãos, que possamos lutar as batalhas da vida com foco, com obediência, com esperança, certos de que a vitória final pertence ao Senhor. Então, se o soldado nos ensina sobre renúncia, sobre foco, sobre obediência, a figura do atleta, ela nos ensina sobre disciplina. Porque na caminhada do discipulado, não basta lutar com coragem, é preciso correr segundo as regras, mantendo o ritmo e a integridade e o foco no prêmio eterno. Então, o segundo ponto da nossa mensagem, se o primeiro foi o S, soldado leal, o segundo é o atleta, o A, né? O atleta disciplinado, a obediência na corrida. Igualmente, o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, imagine um atleta aqui, Paulo tem em mente aqui, não é um pastor Pedro da vida que vai ali fazer uma caminhadinha, uns exercíciozinhos. Não, ele tem em mente aqui um atleta de alta performance aqui. A palavra que ele usa está ligada a isso, é um atleta de alta performance. A quem Paulo, então, lembra que é um homem, né, que desperta antes do sol nascer, que ele corre quando ninguém mais está vendo, ele sente o peso ali do corpo cansado, ele controla a respiração, ele domina os seus desejos e privações, e cada movimento então é resultado de disciplina. Quando a gente olhar para um atleta de alta performance, lembra
Que caminho de disciplina essa pessoa teve que trilhar. É admirável mesmo. É admirável. Ele sabe, então, que uma distração ou um passo em falso podem custar a coroa. Naquele tempo ali, né, nos esportes de Roma, né, eles não era medalha nesse início, né, então eles recebiam uma coroa. Então, nesse sentido, não receberá o prêmio no fim das contas, né? A lealdade aprendida, então, no campo de batalha com o soldado, agora ela se expressa na disciplina do atleta. Então, se pensarmos na dinâmica do discipulado, é entender que não há espaço para neutralidade. A instrução, o conselho bíblico, ele precisa estar alinhado com a palavra, com as ordens do comandante, com as normas do nosso comandante. Mas ela também precisa considerar disciplina. A disciplina por obedecer às diretrizes de Cristo. Então, assim como um atleta que precisa treinar de forma intensa, constante, negando a si mesmo, Paulo afirma que o atleta ele não é coroado, ele não vai atingir o seu alvo se ele não lutar segundo as normas, ele não pode sair inventando as coisas, mudar o percurso, mudar as regras da prova. Ele não vai receber a recompensa, o prêmio, se ele não seguir a rotina de treinos, as regras da competição. Então ele treina, ele se priva, ele corre com foco no prêmio, mas para vencer ele precisa seguir as regras. E Paulo mostra então que no discipulado, na caminhada cristã, então não basta correr, é preciso correr do modo certo, é preciso correr conforme a palavra. Então o sucesso ou a aprovação na vida cristã dependem da obediência aos preceitos divinos. A doutrina então da suficiência das Escrituras, ela afirma que a Escritura ela é a nossa fonte de instrução necessárias para a fé, a nossa base para a vida, para uma vida de piedade. Ela é de fato o manual de regras completo e autoritativo fornecidos por Deus para guiar o seu povo. Então, lutar legitimamente e ser aprovado por Deus, né? O cristão ele deve se ater exclusivamente às Escrituras. Não tem outro jeito. É a sua única fonte de autoridade e direção. Aderir a tradições humanas ou ensinamentos extra-bíblicos, fora da Bíblia, seria como tentar vencer um jogo usando regras inventadas ou incorretas. Então, isso resultará em desqualificação. Qual é o teu nível de intimidade com a palavra de Deus? Meus irmãos, você foi chamado para seguir, andar de acordo com as normas estabelecidas por Deus. Então é tempo aí de ajustar as coisas. Vida de devoção, vida de encontrar as verdades na criação dos seus filhos ali na palavra, no modo como você deve se comportar, se devemos ou não levantar a mão e tentar ali minimamente apontar para ser sal e luz para alguém. Talvez para os ímpios não tenha feito efeito algum, mas eu quero crer que num grupo grande como aquele também haviam crentes lá. Então eu pude dar testemunho para os próprios crentes. É possível se levantar e falar, correr os riscos. Mas para isso precisa entender qual é a nossa missão, para a gente ter essa coragem e colocar em prática, né, a verdade de que o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de moderação. E aí tem que estar em conexão com essa palavra e se deixar confrontar com essa palavra, a ponto de até pensar, não, peraí, não, eu não deveria ter ficado quieto. E aí então, aí você vai lá e conserta. E aí na oportunidade que tem, você restitui, você coloca ordem nas coisas. Então até aqui a tua família está meio jogada as traças, pois decida hoje ter essa disciplina que vem do Senhor. Pega a palavra, coloca diante ali da tua mesa, pega teu filho, a tua filha e começa amanhã a viver isso, a entender que não tem como prosperar a parte da verdade bíblica. Não fica só se lamentando, quem eu deveria ser, né? Faça, decida. Então se até ontem estava tudo errado, Deus te dá a oportunidade hoje de dar um primeiro passo e seguir o caminho desse atleta disciplinado aqui. Agora pensa, quantos desejos, quantas
Quantas coisas eles têm que deixar de lado. O problema é que nós queremos essa intimidade com o Senhor, ou o prêmio, a coroa, a medalha, sem esforço algum. Sem achar que não há um preço a ser pago. E há um preço a ser pago. Se você quer uma família que glorifica a Deus, há um preço a ser pago. Homens, você terá que estudar esta palavra. Você terá que chegar cansado e ainda assim andar a segunda, a terceira e a quarta milha, dependendo de quantos filhos você tem. E não esquecendo da sua esposa. Se queremos uma igreja saudável, cada um de nós, na nossa individualidade, precisa começar a entender que nós fomos chamados com um propósito que requer de nós, claro, chamados pela graça, mas um chamado que requer de nós disciplina, lealdade ao nosso Deus, custe o que custar. Às vezes vai custar horas de sono, às vezes vai custar realmente até dinheiro para investir na vida de alguém, porque você pega o seu carro com a sua gasolina e vai até o teu irmão para ter uma palavra com ele. Abre a sua casa e você divide uma pipoquinha ali que você fez, né? Então envolve até mesmo recursos, que na verdade tudo é de Deus. Então, uma luta legítima, irmãos. Nós temos as armas. E por que estamos achando que somos civis? Porque Deus nos chama de soldados e Ele nos deu as armas. Então não tem opção. Tem que entrar na guerra. Então o discípulo fiel, ele corre segundo a palavra e aguarda com os olhos fixos em Cristo a coroa incorruptível, porque há promessas para nós, servo bom e fiel. Talvez você não veja, talvez eu e você a gente não vai ver todo o fruto do penoso trabalho, mas há garantias, o nosso Deus, Ele irá nos recompensar, irá, e essa sim é uma motivação também legítima. É olhar para o que Deus nos prometeu e isso fortifica a nossa fé para nos mantermos na corrida, para nos mantermos no campo de batalha. Claro, não é uma espécie de barganha, esse seria o lado errado dessa história. Mas não tem problema nenhum nós almejarmos a recompensa do nosso Deus. E um dia, ninguém sabe muito bem como é que vai se dar isso, mas nós vamos receber do Senhor na eternidade lá o galardão, chamado galardão. Ninguém sabe muito bem o que se trata, mas o que nós sabemos? Recompensa da parte do nosso Deus. E que bom será quando nós chegarmos diante do nosso Deus, Ele olhar para nós e Ele falar assim, eu sei como foi difícil. Imagina, Jesus nos olhando nos nossos olhos, eu sei como foi difícil a caminhada lá, mas servo bom e fiel, entra aqui, você foi fiel, você não temeu me honrar, você não temeu perder este mundo. Agora, o que adianta ganhar este mundo e perder o que é essencial? E perder a sua alma? Mas um dia nós estaremos face a face com o nosso Senhor. Que cada um de nós, a minha oração é que nós chegamos lá, ao chegar nesse momento, o Senhor olhe para nós e fale, apesar de você, é pura graça mesmo, viu? Mas servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Há tempo de nós ajustarmos isso. Eu estou falando e você está se vendo como alguém que não é esse servo bom e fiel. Pois se você é filho de Deus, Ele te dá a oportunidade de recomeçar. Não espere a crise bater, porque às vezes no momento da crise, aí a gente faz todas as promessas, né? Senhor, se o Senhor me livrar dessa, aí então sim, eu prometo que... Claro, Deus às vezes usa mesmo essas circunstâncias. Ele faz isso mesmo. Os caminhos dele são estranhos, né? Ele faz. Mas o Senhor espera que nós estejamos ali com espontaneidade, entendendo o que significa ser igreja. E aí envolve a mutualidade bíblica, envolve o pagar o preço de não andar isolado, porque a gente quer, né, ficar isolado cada vez mais, a gente está sendo doutrinado a isso, a comodidade do nosso lar, com a nossa série preferida, que bom, não preciso me incomodar com nada. Mas Deus nos chama a viver a mutualidade bíblica, há um preço a ser pago nessa vida de discipulado. Quando nós enxergamos os nossos pecados, quando pecamos um contra os outros, há um preço a ser pago. Então, nós devemos sim orar, porque quem vai convencer alguém a se converter é o Espírito Santo.
Mas não dá para a gente se acomodar. E aí, como é que está lá no trabalho? As pessoas sabem que você é um filho de Deus. Porque se elas não sabem até hoje, amanhã chegue lá disposto a declarar com todas as letras que você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Agora, é claro, por favor, que a tua conduta seja condizente com o Filho de Deus. Né? Se ainda não está, se ontem você ajudou num esquema meio estranho lá, conserta, se arrepende, mude testemunho, e depois talvez você abre a boca para falar isso aí. Mas até quando nós erramos diante dos ímpios, Deus nos dá a oportunidade de apontar para Cristo. Porque num mundo egoísta e orgulhoso, você chegar e falar, eu errei, me arrependo, isso foi errado, me perdoe, isso choca a sociedade. Mas é o padrão de Cristo. Então, o soldado luta com renúncia, o atleta corre com disciplina, e aí há uma terceira imagem aqui que Paulo apresenta, o lavrador. O lavrador nos ensina que o discipulado ele também exige paciência e perseverança. A caminhada cristã exige paciência e perseverança. Então, se o soldado ele enfrenta batalhas e o atleta busca o prêmio, o lavrador trabalha silenciosamente, confiando que o fruto virá no tempo certo de Deus. Eu lembro, meu avô e minha avó tinham um pequeno sítiozinho. Eles trabalhavam lá, a gente olhava de longe, eu passava as minhas férias com eles, né, graças a Deus, e aí eles lá de longe, chapéu de palha, ali trabalhando aquela coisa seca, aí vai passando o tempo, tu vai vendo crescer. Então o L do nosso acróstico SAL é o lavrador perseverante, a esperança na colheita. O lavrador que trabalha, verso 6, deve ser o primeiro a participar dos frutos. E aí depois Paulo pega e diz, olha, ele não dá muitas explicações, né, sobre essas ilustrações aqui nessa passagem. E aí ele diz para Timóteo, pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês. Então o lavrador trabalha antes de colher. Sua vida ela é marcada então por paciência, por esforço, por fé. Ele planta em dias nublados, ele rega em tempos de seca e ele espera, confiando na promessa de Deus. Paulo vai ensinar então que o obreiro fiel, ele não trabalha em vão. Todo o labor no Senhor trará frutos. Glória a Deus por isso. Ainda que sejam vistos apenas na eternidade. Mas o Senhor está vendo e Ele está pesando as coisas ali. Né? E que não seja palha o que Ele encontrar nas nossas mãos, porque isso vai consumir. Então, o objetivo principal de Timóteo é participar da colheita suprema de Cristo, tornando-se esse trabalhador incansável do Evangelho. E da mesma forma, cada um de nós, irmãos, quando se trata do reino de Deus, nós devemos trabalhar com afinco, com vontade, com responsabilidade. Não há espaço para preguiça. De fato, muitas vezes, semeando com lágrimas, mas na certeza de que haverá uma colheita com alegria, Salmo 126, versículo 5. Semeando, e enquanto a gente chora, a gente segue semeando, é apesar de nós não temos licença para parar de semear, para parar de trabalhar. A obra é grandiosa demais para a gente parar, porque agora eu estou com tudo que a gente faz. Tem a ver com esse trabalho que glorifica o nome de Deus. Nós precisamos entender então que nem sempre os resultados serão imediatos. A gente vive numa cultura também um pouco imediatista, é tudo para ontem. A gente já não tem mais paciência para nada, para esperar as coisas. Né? Tudo fast, tudo. E a gente precisa entender o tempo de Deus para as coisas. Então talvez você esteja orando aí para um familiar, anos a fio. Tem que ter paciência, tem que testemunhar. E Deus soberano fará a sua vontade, independente de qualquer coisa. Mas resultados não são imediatos. Então, como o lavrador nós trabalhamos e esperamos? Um pai, uma mãe, com esse ministério tão maravilhoso aí que é a criação dos filhos, imagina, você deve saber já. Vocês irão corrigir, vocês irão guiar e não ver muita diferença, talvez por muito tempo.
E aí, de novo, vai ter que falar a mesma coisa, vai ter que disciplinar de novo pela mesma coisa. Parece que entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Nós queremos tudo para ontem, mas o resultado na criação de filhos, ele será visto logo ali, ao passar dos anos. Tem que ter paciência. O modo de Deus fazer a sua obra é diferente. Há uma frase que está até lá no meu WhatsApp, né, naquela frase que a gente consegue colocar, eu já botei ela lá faz um tempão, e ela fala muito ao meu coração, do Mark Dever. Ele afirma: o crescimento saudável exige tempo, oração, trabalho árduo, paciência e perseverança. Claro, ele escreve sobre igreja. Então, queremos o crescimento da nossa igreja? Pois é, pastor Pedro. O crescimento saudável exige tempo, exige oração, exige trabalho árduo, paciência e perseverança. E lá na sua casa é a mesma lógica, com os teus filhos é a mesma coisa. Trabalho árduo, choro, lágrimas. Mas daqui a pouquinho, quando a gente menos espera, a gente tem um homem formado que glorifica a Deus. Mas você precisa perseverar e depender da força do Espírito Santo, não da tua própria força. Claro, eles vão fazer suas escolhas, né, irmãos? E algumas delas serão pecaminosas. Então prepara, você ainda vai sofrer bastante por causa das escolhas pecaminosas dos seus filhos e do seu cônjuge. Mas o Senhor nos chama a perseverar, a suportar o sofrimento, sabendo que a obra que Deus começou, Ele vai completar. E Deus está fazendo uma obra na sua família, na sua esposa, no seu marido. Cremos que também nos seus filhos, mas cremos que também nesta igreja. Mas para isso a gente precisa respirar fundo e como um lavrador. E agora? Será que vai chover? Eu plantei. Será que vai chover? Será que vai crescer? Será que vai ter um bom fruto? Será? Pois nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe. E Ele nos chama a uma vivência de fidelidade, mesmo não vendo o resultado. Porque alguns dos resultados que nós almejamos só serão vistos na eternidade. Não vai dar para ver antes. Então nós não podemos nos mover apenas pelos resultados. Embora, é claro, olhar para o prêmio do que Deus tem para nós nos enche de fé. Então Deus está agindo, Ele está. Quando você enxerga um jardim produtivo, saiba então que levou tempo, paciência, trabalho árduo. Minha mãe, que já entrou na fase das plantas, ela vive mandando seus vídeos das flores, lindos, lindos. Ela virou o hobby dela mesmo, e ela começou, mas bonito mesmo, gente. E ela começou a fazer os cursos na internet, né, para descobrir lá como botar as plantas, mas exige tempo, dedicação, né, e aí ela se alegra com cada planta que cresce ali, que é maravilhosa de bonita. Quem sabe eu mando lá para vocês verem. Mas tempo, né? Então é interessante notar uma coisa aqui, que diferentemente do soldado e do atleta, o lavrador ele está distante de toda a emoção do combate. O soldado ele está lá na adrenalina, sangue no olho. Ele também está distante do aplauso da linha de chegada. Que alegria, né? Você ser o número 1 do mundo. Você ganha eu adoro Olimpíadas. Quando é que tem Olimpíadas de novo? Quando tiver, a gente tem que se organizar como igreja para assistir às Olimpíadas. Igual a Copa do Mundo. Mas assim, o lavrador ele não tem isso. Aquela alegria, né? Ser ovacionado no final. E o lavrador tem como característica o trabalho árduo mesmo, debaixo do sol escaldante, muitas vezes sozinho, em silêncio. É o oposto do preguiçoso. Então, conforme retrata bem Provérbios 24, versos 30 a 31, você não precisa abrir. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Esse é o preguiçoso. Nós não podemos levar a condução da obra de Deus, dos ministérios que nos foram confiados, e ninguém está falando de cargo de igreja aqui, eu estou falando lá no teu lar, como marido, como esposa.
mas também aqui no nosso contexto de igreja local, nós não podemos fazer isso de forma relaxada, como este preguiçoso que é descrito aqui em Provérbios. Há um preço alto, que você sofrerá as consequências pela sua indisciplina, pela sua preguiça, pelas suas desculpas. Porque Deus nos deu uma ordem. Ele nos entende, nos compreende, nos ama, é cheio de compaixão, mas no último dia nós vamos prestar contas sobre o que Ele nos deu. E não vão adiantar as nossas desculpas. Não vão. A dedicação de um bom lavrador, então, traz benefícios a toda a sociedade, não é verdade? Se o alimento está na nossa mesa, é em virtude do trabalho árduo desses homens e mulheres. Se você pode ir no supermercado preferido e escolher os melhores frutos, é porque teve alguém batalhando lá, trabalhando. E aí então, homens e mulheres, trabalho árduo, eles são de fato os primeiros a desfrutar dos frutos. Eu me lembro, às vezes o meu avô e minha avó também, eles vendiam, né? Mandioca, milho, mas não sem antes a gente ter comido os pequenos frutos, né? Tá ali, colheu, vai vender, a gente está aqui comendo os frutos, é natural, isso ocorre, e Paulo está usando essa ilustração para dizer isso, né? Então, a analogia que Paulo faz é também nesse sentido. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, essa colheita, ela pode ser vista de duas formas. Tanto na recompensa espiritual, é como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, Timóteo, se posiciona como esse soldado, como esse atleta e como esse lavrador, e você desfrutará dos primeiros frutos. Que frutos são esses? Do prazer de ver pessoas se rendendo a Cristo. Do prazer de você ver pessoas ali entendendo o verdadeiro evangelho. Você vai ter o privilégio, Timóteo, assim como um agricultor, um lavrador, ele come os primeiros frutos, você também, trabalhando arduamente, Deus te dará o privilégio. E olha, não há prazer mais maravilhoso do que você ver alguém se rendendo aos pés de Jesus Cristo na cruz, depois de você ter explicado o evangelho para ele. Você já teve essa experiência, meu irmão? De você explicar o evangelho e a pessoa olhar para você e falar assim, eu quero, eu creio, eu quero esse evangelho. Se ainda não, ore para que Deus te dê essa oportunidade, porque é uma das coisas mais bonitas. E aí depois você vê aquela pessoa que antes não acreditava, e ela dando os passos. Isso é a verdadeira recompensa. Mas ainda que a gente não veja, e agora com o mundo digital talvez a gente não veja tantas coisas, né? Inclusive, vai lá, se não segue o nosso canal no YouTube, segue. Bota o sininho, divulga. Porque essa mensagem de boa teologia, de boa pregação, chega em lugares que talvez a gente não vai saber. Talvez alguém agora esteja ouvindo essa pregação, vai entender o evangelho e a gente nunca vai ficar sabendo. É interessante, nos nossos tempos a gente precisa usar, inclusive, esse tipo de recurso. Eu entendo assim. Né? Mas é o privilégio quando você... Claro, um pai com um filho, então, eu não consigo nem imaginar. De fato, eu não posso imaginar isso. Mas você que tem os seus filhos, pode. Privilégio. Mas também não fique enciumado, não, se Deus usar outra pessoa da igreja, outro irmão. Na verdade, você deve vibrar por essa força-tarefa. Que bom que tem alguém interessado no meu filho querendo andar com ele. Porque você não é suficiente para o seu filho. Claro, o Pedrinho que está ali no colo da Carol agora, ele depende totalmente. Mas à medida que ele crescer, ele precisa dos outros. Não vai ser suficiente. Ele vai precisar de irmãos nessa força-tarefa que é tão maravilhosa que Deus nos deu. E Deus vai deixar bem claro para você. Aí, Rafaela, que não nasceu, ele vai deixar bem claro, vocês precisam de ajuda. Não dá para fazer sozinho essa tarefa. E aí Deus colocou vocês numa igreja para desfrutarmos do que Ele tem para nós, crescermos juntos. Então, há esse entendimento, essa perspectiva em relação a esses primeiros frutos aqui, e aí então, ele deveria trabalhar com essa expectativa. O evangelho transforma vidas. Isso o edificaria. Ele seria participante dessa alegria. Almas são ganhas para Cristo com lágrimas, suor e dores. Mas testemunhar uma pessoa se rendendo a Cristo é de fato uma alegria maior das recompensas. E alguns entendem, no entanto, e aí teria uma outra perspectiva a respeito disso, de que ao dizer deve ser o primeiro a participar dos frutos, Paulo estaria lembrando a Timóteo aqui de que era legítimo que o obreiro ele recebesse o devido sustento.
Então, assim como é justo que o lavrador que se dedicou receba o sustento do seu trabalho, também é justo que aqueles que se dedicam integralmente ao campo do ministério, eles recebam o seu sustento da obra que realizam. Então, embora a passagem ela possa ser interpretada de forma mais ampla, né, como a colheita desses frutos espirituais, como eu expliquei aqui, conversões, crescimento da igreja, etc., o contexto mais amplo dos escritos de Paulo, outras cartas do apóstolo Paulo, reforçam a ideia do sustento material. Em 1 Coríntios 9, do 7 ao 14, depois você pode ler, a gente leu 2 versículos, 3, 4 versículos no início do culto, mas não esses. Ali, em 1 Coríntios 9, de 7 a 14, Paulo vai argumentar extensivamente sobre o direito dos que pregam o evangelho de viverem do evangelho, usando então exemplos como o soldado que não vai à guerra à sua própria custa, né? É quem o envia, que custeia o uniforme, as armas, a munição, não é ele mesmo que levanta, né? Tira da poupança para comprar o material para ir para a guerra, embora quem passa nos concursos por aqui tem que comprar o uniforme, né? Tem uma nota preta aí de compra de uniforme, mas aqui não é assim a lógica, né? E aí ele está dizendo, da mesma forma, aqueles que se esmeram nisso devem viver do evangelho. E aí ele fala também, né, sobre o boi que não deve ser amordaçado enquanto ele trilha o cereal. E em 1 Timóteo 5,18, Paulo ele vai citar Deuteronômio 25,4. Não amordace o boi enquanto ele debulha o trigo. E aí ele acrescenta, digno é o trabalhador do seu salário. Então tem essas duas perspectivas aqui que podem ser encaradas com relação a essa questão de ser participante dos primeiros frutos. Eu diria que, no contexto amplo das Escrituras, as duas são verdadeiras, né? E Paulo, talvez, de fato, estava alertando Timóteo sobre isso. Timóteo, não seja orgulhoso, você pode receber o sustento, talvez, para vir me visitar aqui. Você pode chamar a igreja para, estou indo lá visitar Paulo, me mandem, me enviem, e não teria problema algum. O discipulado, então, irmãos, é feito de trabalho paciente e esperança constante. Mesmo quando nós não vemos resultados imediatos, Deus está operando na terra, Deus está operando no coração humano. Então, a alegria da colheita, ela sempre pertence aos que perseveram no campo de Cristo. Bora perseverar. Então, Paulo mostra a Timóteo e também a nós que o discipulado cristão ele é temperado com 3 virtudes inseparáveis: a lealdade do soldado, a disciplina do atleta e a esperança do lavrador. Essas são as marcas, né, do sal da terra, do discípulo que conserva o evangelho vivo em meio às provações. Então, as dores da caminhada cristã e do discipulado são reais, mas as alegrias da colheita são eternas. Vale a pena servir o nosso Senhor. Vale a pena perder para ganhar o que ninguém pode tirar. Vale a pena perder. E quem persevera em Cristo, então, nunca vai perder esse sabor da fé. Então, que cada um de nós, ao olhar para essas figuras aqui, bem facinhos de lembrar, né? Sal, soldado, atleta, lavrador, a gente possa fazer essa pergunta: em qual dessas dimensões aqui Deus está me chamando para crescer hoje? Qual dessas 3 figuras eu preciso colocar diante de mim e é aqui está o meu ponto fraco. E eu preciso do Senhor para ajustar a minha vida e me posicionar nesse mundo de trevas, sem medo do que nos possam fazer, sem medo das retaliações, porque esse mundo está sedento, carente de Cristo, e nós temos a resposta. Nós temos a resposta. O Senhor nos comprou e nos chamou. Não podemos nos calar. Temos que nos levantar com coragem, meus irmãos. A minha oração é para que você se levante daqui, tomado pelo Espírito Santo de Deus e disposto a obedecer a voz do teu Senhor, que te chamou para esta guerra, que te chamou para o campo de batalha. E desperta, ó tu que dormes, pare de dormir e se dispõe a servir os teus irmãos em Cristo e a proclamar o verdadeiro evangelho. Não adianta depois, porque nós fazemos isso, né? Nossa, fulano morreu. Estou muito triste porque ele morreu sem Cristo. E quantas vezes você cruzou o caminho dele
e não falou de Cristo. E resolveu só lançar mais um sorriso amarelo diante dele, ao invés de apontar para o Evangelho. Então esse choro, devemos chorar agora pelos que perecem e nos levantarmos com coragem proclamando o Evangelho. Poderoso Deus, nós somos miseráveis pecadores, sem Ti nós nada podemos fazer. Nos capacite, meu Deus, a entender que o Senhor nos chamou para uma batalha que é Tua, uma batalha contra as trevas, contra as obras do mal, de Satanás, que se levantam contra a Tua igreja de forma sistemática e objetiva e prática. Ó Deus, consola a Tua igreja, que está sendo morta ao derredor desse mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não dorme. O Senhor, como o bom pastor, vê. Nós clamamos para que estes assassinos tenham um encontro contigo de salvação. Que o Senhor tire a cegueira espiritual. Mas neste momento, antes disso, também quero clamar pelo teu consolo, pelo teu suporte, pelo teu escape. Tenha misericórdia, meu Deus. E das nossas vidas, nos ajude a olharmos com o olhar da eternidade, com o olhar no Teu reino, e que a gente não passe essa vida como se fosse um parque de diversões, estamos numa guerra, possamos despertar para essa verdade, levando a sério uma vida de santidade, de pureza, nos convertendo dos nossos maus caminhos, pedindo perdão, nos arrependendo, acertando com os nossos irmãos, andando em unidade, para que o mundo reconheça que Tu és o Messias. Ó Deus, tenha misericórdia da igreja brasileira neste sentido, e da igreja Betel, de nós. Nos use, Senhor, nós queremos ser usados por Ti grandemente, e precisamos da Tua intervenção, forjando o caráter de Cristo em nós, fidelidade, lealdade, paciência, não confiando na nossa própria força. Que esta palavra, ela fortifique os nossos corações, ela nos levante com convicção de fé para perseverarmos. A nossa vida tem sentido, a nossa vida tem um propósito, e tem a ver com a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Então que amanhã, nenhum de nós se cale, nenhum de nós deixe passar a oportunidade, na verdade que nós venhamos a criar a oportunidade para testemunhar a respeito do Teu verdadeiro Evangelho. Que assim seja, que o Senhor continue acrescentando a esta igreja aqueles que devem ser salvos, e que possamos estar preparados para discipulá-los, para cuidá-los, para fazer discípulos Teus. Em nome de Jesus é que eu clamo, é que nós oramos. Amém e amém.